Dando sequência aqui, até um ponto legal, e acho que esse bichinho vai levantar agora aqui. O nosso próximo convidado vem de uma das maiores fabricantes de equipamento de captura da realidade do mundo, e ele vai trazer um pouco de como esses equipamentos são utilizados, tanto aqui no Brasil, mas principalmente, a gente gosta de comprar com lá fora, o que está utilizando fora do Brasil. Então ele vai trazer um pouco dessa experiência também. É o Adriano Scheuer, ele é graduado em Engenharia Elétrica pela Católica de Santa Catarina, tem MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV, e hoje ele é gerente regional de vendas da Faro Insights para o Brasil e o México, à frente das divisões de Arquitetura, Engenharia, Construção e Segurança Pública. Um aplauso para Adriano Scheuer. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos aquecer aqui as baterias aí, deixar ele inicializar e depois a gente já faz um pouquinho de movimento aqui. Muito bom ver o ambiente cheio aqui, agradeço a presença de todos novamente. Acredito que a minha apresentação vai complementar um pouquinho o que já foi apresentado pelo pessoal da Constructing e também talvez, né, o desafio que eles me passaram foi trazer essa visão de mundo, de como as tecnologias de captura de realidade estão sendo utilizadas. A Faro, até o Thales comentou aí que teve uma aquisição recente da Drone Deploy. A Faro, ano passado, foi adquirida por um valor, é uma empresa pública em bolsa, né, então um valor de $1 bilhão, né, então isso realmente traz aí para a gente que a ideia da captura de realidade está muito forte, cada vez mais está sendo investida nisso, né? Foi adquirida pelo Grupo Ametec. O Grupo Ametec tem mais de 150 marcas dentro do grupo e hoje a Faro é uma das marcas em maior crescimento e com maior potencial de expansão dentro do grupo. Então é realmente uma visão de que a captura de realidade não é o futuro, ela já é o presente, né? A gente já falou que não, vou esperar para contratar no que vem ou outro ano, não. Já me apresentaram, hoje eu faço parte do time que foca muito, né, em captura de realidade de arquitetura, engenharia e construção, mas também segurança pública e atuo pelo Brasil e México diretamente esse ano também. Reality capture is shaping the future of AEC by unlocking new levels of precision and efficiency. Advanced technologies digitize the physical world, like LiDAR, which scans the environment with laser pulses. Scanners are able to measure distances to surfaces. This information is used to generate a 3D point cloud that represents objects or an environment. 360-degree cameras capture the entire surroundings in one photo. Integrating reality capture data into a cohesive dataset provides a clear understanding of existing conditions as projects progress. This decreases errors and improves accuracy through all construction phases. 3D and BIM models can be overlaid and compared to various types of reality capture data to ensure consistency, maximizing the BIM process and providing a foundation for creating digital twins. Up-to-date site data enhances quality control, facilitates effective collaboration, and reduces rework. Contact Faro to find out more. Só uma introdução de um pouquinho aí das nossas soluções. E aqui a gente tem o que a gente chama de um ecossistema, só para vocês entenderem um pouquinho as soluções da Faro. Centralizado, a gente tem uma solução cloud. Então, está tudo na nuvem, está tudo conectado, softwares. Então, basicamente, os hardwares, né, os equipamentos de captura de realidade vão estar integrados aí para a gente poder trabalhar junto com as tecnologias de captura de realidade. Hoje você tem os scanners, já vou apresentar um pouquinho o que o mundo está usando, mas basicamente você tem um scanner estático, você tem um scanner móvel, você tem as tecnologias como drones, celulares, câmeras 360, e você tem os scanners hoje de entrada, digamos assim, que são sistemas de imageamento, captura de imagens ou captura de laser com menor precisão. Eu vou passar um pouquinho da apresentação da Faro, a gente já conversou aqui, a ideia aqui é poder capturar e digitalizar e documentar todos os ambientes. Então vamos lá, falar um pouquinho de captura de realidade no mundo. Hoje basicamente está sendo dividido em 3 grandes blocos, digamos assim. Hoje você continua tendo o scanner 3D terrestre estático, né,
que ele ainda tem um domínio absoluto quando a gente fala em onde eu vou utilizar. Esse cara pode atender todas as suas aplicações. Eu preciso pouca precisão, eu preciso muita precisão, eu preciso escanear um equipamento mecânico, eu preciso fazer uma documentação de uma obra. Hoje o scanner terrestre, eles têm suas vantagens e desvantagens em alguns pontos, mas algo interessante é que assim, existem, né, várias tecnologias diferentes. Hoje a Faro, com a tecnologia Flash, consegue escanear em 28 segundos, né, mesmo com scanner estático, então um escaneamento colorido em alta definição, né, então hoje é o scanner mais rápido do mercado. Então você consegue, ainda assim no mundo, hoje esse é o principal produto. Vocês podem acompanhar os balanços das empresas, o que mais se vende hoje é o scanner estático terrestre, então ele é o que domina esse segmento. Como uma alternativa, o que mais vem crescendo, se vocês visitarem alguma feira, vocês vão ver as tecnologias móveis, né? O SLAM. O primeiro equipamento lançado era chamado da marca GeoSLAM. A GeoSLAM foi uma empresa adquirida pela Faro há 5 anos atrás. Então, hoje existe uma tecnologia SLAM. Então, a tecnologia SLAM, que é móvel, então você vai pegar o scanner e sair caminhando, andando, né? Basicamente é o que vai estar no robô aqui da Boston Dynamics, o nosso sistema móvel vai estar acoplado, a gente vai fazer uma voltinha aqui para vocês conhecerem um pouquinho, mas depois, já aproveitando, convidar, né, todo mundo que vai subir lá para a área de experiências, a gente vai poder fazer uma apresentação, uma demonstração dedicada a cada aplicação também, para vocês conhecerem um pouquinho. E, por fim, a gente tem os equipamentos de entrada, né, os mais acessíveis e que também são os mais fácil uso, como está sendo falado aqui, câmera 360, a parte de celulares, drones e equipamentos de captura de realidade, ou seja, scanners de entrada, entre aspas, vamos falar assim, que são scanners de fácil uso. Então, com um botão você vai lá, escaneia, faz um mapeamento. Cada equipamento vai ter a sua necessidade, a sua aplicação, mas é uma das soluções disponíveis. E, obviamente, onde vai estar tudo isso conversando? Em alguma plataforma cloud. Então, hoje, o mercado, globalmente, ele está migrando para a cloud, para a nuvem. Nem todas as indústrias, nem todos os segmentos utilizam a cloud ou possam ou vão migrar totalmente por questões de segurança, infraestrutura, confiabilidade, entre outros dados. Então, você tem algumas limitações, mas, basicamente, hoje, o que vai dar esse boost, né, essa grande ampliação do uso da tecnologia da IA, é poder ter vários processamentos online ao mesmo tempo, né, em paralelo, em série, sequência, independente de como a gente precise utilizar, né? Então, para a IA conseguir executar tudo que a gente tem, a gente precisa da internet, das soluções e dos servidores em geral. Então, vamos lá, uso inteligente da tecnologia. Onde que a gente pode usar hoje para documentar e preservar? Talvez muita gente aqui de São Paulo já visitou o Museu do Ipiranga, só um exemplo. Quando ele foi reformado, documentado, né, a gente fez um trabalho de doação do trabalho de levantamento, né, de captura de realidade. Foi feito em parceria também com a USP, com outras mantenedoras do ambiente, né, até a própria Autodesk na época, para a gente poder entregar a captura, entregar o modelo 3D. Então, essa documentação, essa preservação histórica, né, hoje, infelizmente, a gente tem casos de incêndio, então isso faz muito bem. A captura de realidade ela vem, obviamente, para a indústria, para a construção, mas também deve vir para preservar a nossa história e manter o nosso legado aí em dia, né? Aqui é um outro exemplo, seguindo o mesmo caminho, Catedral de Notre Dame. Acho que todo mundo acompanhou um incêndio que teve lá recentemente. Teve essa empresa AGP, uma empresa francesa, que utilizou vários equipamentos de captura de realidade, infelizmente, após o incêndio, para fazer a reconstrução, e, obviamente, muitas imagens, fotos de internet, vários recursos foram utilizados para fazer a reconstrução o mais fiel possível dela, para entregar um modelo 3D, para poder ser feito a restauro e toda a revitalização, né, dessa icônica catedral, igreja aí do mundo. E, por fim, a gente tem também o que a gente pode falar de mapeamento, monitoramento autônomo, né, que é o scanner com um controle autônomo. No caso, pode ser utilizado um sistema como o Boston Dynamics aqui. Ele basicamente você pode, obviamente, criar um caminho, um local, programar ele vai fazer toda a movimentação, ele vai seguir uma lógica, você vai determinar horários, programar ele, todo dia no final da obra, às 17 horas, você vai fazer um mapeamento, então você vai poder
programar ele, jogar um mapa 2D lá dentro, uma planta baixa, né? Então, obviamente, o que é legal? Ele já sabe que você está aqui, ele não vai vir para cima de você, então ele vai te desviar. Tem várias câmeras, né? Depois a gente pode falar um pouquinho dos detalhes. Uma das coisas... Ô, Jeff, você só segura um pouquinho. Por exemplo, o equipamento aqui, ele vai poder fazer um mapeamento, né? Então, basicamente, enquanto ele está andando, vai ter câmera 360 acoplada nele, vai ter sensor de temperatura, né? Hoje a gente tem aí Vale, Petrobras, grandes empresas também que já usam para fazer análises. Eu vou entrar numa caverna para ver como está a situação dela, eu vou acessar uma área que eu acredito que tem um ponto de calor excessivo, né? Então, pode continuar, por favor, Jeff. Então, ele vai fazer um mapeamento, monitoramento. Então, esse é um scanner móvel que vai poder ser usado nesse tipo de tecnologia, né? Voltar aqui. E aí, o que nós temos, né? Pensando em futuro também, em visão de futuro, o que vem por aí quando a gente fala em tecnologia, em que caminho o mercado está seguindo, digamos assim. Vamos falar de IA. Obviamente, a inteligência artificial é o que mais se comenta hoje, é onde os grandes investimentos estão, as grandes empresas de tecnologia, né? As mais valiosas da Bolsa, entre outras, estão, né, nesse mundo. Então, essa frase é muito bacana. Não é o que a gente usa a tecnologia, é que a gente vive a tecnologia, né? O Godfrey Radio é um cineasta, né? Então, diretor de cinema. Então, ele mesmo no cinema ele fala: a gente não usa tecnologia, a gente vive ela. Então, faz parte do nosso dia a dia, né? Vamos lá, seguindo o que já foi falado. Como vai ser o acompanhamento de obras no futuro? Vai ter alguém lá escaneando, batendo foto? Provavelmente sim, parte do tempo vai ser automatizado, não vai mais ter alguém lá especificamente. Reconhecimento automático, vamos precisar muito da IA. Uma nuvem de pontos, para quem não conhece, são milhões, bilhões de pontos. Eu preciso de muito processamento para entender os padrões dos pontos, para identificar que aquilo lá é uma coluna, que aquilo lá é uma janela. Então, a gente tem algumas coisas nesse ponto que a gente precisa, né, seguir. E, obviamente, a gente tem que integrar com o banco de dados também. E, por fim, só para finalizar aqui, a gente tem também a segurança e privacidade de dados. Isso é muito importante, a gente precisa seguir esses caminhos, né? A gente tem aqui colegas de diferentes segmentos, a gente tem colega aqui, por exemplo, de indústria automobilística. Então, imagina, eu vou lá escanear uma linha de produção que vai começar a produzir um novo carro. Esses dados não podem ser vazados. Às vezes, são dados que não podem estar na nuvem. Então, são alguns cuidados, né, que o processo precisa estar 100% confiável e a gente precisa saber e utilizar exatamente aonde a gente está. E esse vídeo encerra aí a minha apresentação com um pouquinho das tecnologias. Muito obrigado, Adriano. Muito legal. E até aproveitando, eu sei que muita gente deve ter dúvida, a gente pode tirar as dúvidas lá em cima. E só reforçando o QR Code da nossa landing page para vocês colocarem informações. E até o pessoal me sinalizou. É networking a zona para vocês colocarem. Então, muito obrigado, Adriano. Obrigado. Deve ser muito legal andar na obra e ter um cachorro desses, imagina? No mínimo estranho.